Uma coisa bem comum você escutar de um estudante de letras é que, já que todas as ciências elas precisam da linguagem, então todas elas estão submetidas à linguagem. Mas será que matemática e filosofia estão submetidas à linguagem? E será que essa afirmação sequer faz sentido? Vamos falar sobre isso. Meu nome é Rafael, esse é o canal Didaticamente e seja bem-vindo ao meu canal. Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que esse tipo de discussão ela é bem comum, principalmente quando você tem uma pessoa de exatas de um lado e do outro lado uma pessoa de humanas. E, na verdade, ela pode ser muito produtiva, e na maioria das vezes ela é produtiva, ela é extremamente saudável, por causa que o que acontece é que são duas pessoas que têm visões diferentes, que têm conhecimentos diferentes, trocando informações e tentando explicar para outra pessoa: olha, por isso que você deveria se importar com o que eu estudo. Veja como que isso melhora a minha vida e como eu consigo melhorar a vida das outras pessoas. Então, é, qualquer pessoa que tente dizer que, na verdade, esse tipo de discussão é frutífera, que não deveria acontecer, que deveríamos estar preocupados com outros tipos de assunto, na verdade, no fim das contas, mesmo que sem querer, na verdade está dizendo que não, você não tem que explicar para o outro por que a tua matéria é importante. E a consequência disso é que eventualmente as pessoas só não vão entender, por causa que elas já não entendem, elas vão começar a não entender cada vez mais por que a outra pessoa ela pensa de tal forma e por que ela acredita que o curso dela é importante. E eventualmente todo mundo só olha pro curso do outro e fala: eu não sei por que esse cara é importante, eu não faço a mínima ideia e eu não me importo com ele. Eu quero que ele fique no canto dele e eu fico no meu canto. E isso não é produtivo, tá? Então, é extremamente importante esse tipo de discussão, mas a gente deveria também ter alguns parâmetros, por causa que debater também só jogando qualquer coisa não é nem um pouco produtivo, certo? E para começar esse tipo de discussão, eu acho importante ilustrar isso aqui com uma historinha, tá? Então, a história de hoje é sobre um povo que morava na costa, certo? E essa costa era perto de uma planície, certo? A parte da população que morava na costa, eles trabalhavam no cais, e esse cais, todo dia, as pessoas que iam pescar pegavam seus botes e iam remando até a parte onde tinha os peixes. E depois eles voltavam com os peixes, fazendo isso todo dia. Enquanto isso, que o pessoal que morava na parte da planície onde plantavam, todo dia eles plantavam trigo, plantavam os seus outros alimentos, certo? E também eles plantavam algumas plantas que eles extraíam é, materiais para poderem fazer tecidos. Por causa que antigamente todos os materiais eles tinham que vir das plantas, certo? Até que um dia uma pessoa que estava trabalhando ali percebeu que um dos panos, quando estava estendido ali, o vento soprou tão forte, mas tão forte, que ele conseguiu puxar toda a estrutura que estava segurando, no caso da parte de madeira, e derrubou tudo. E daí ele pensou: nossa, como esse vento é forte, ele consegue até puxar coisas extremamente pesadas que eu não consigo puxar. E daí ele parou para pensar: não, pera, mas e se a gente utilizar essa força para tentar movimentar aquela pedra pesada que a gente utiliza para fazer farinha? E daí eles começaram a trabalhar até que eventualmente eles conseguiram fazer um sistema eficiente para fazer um moinho, certo? E o pessoal começou a comer mais, por causa que eles tinham que fazer menos esforço, eles conseguiam se focar muito mais enquanto eles estavam plantando do que ter que deixar algumas pessoas moendo na mão, fazendo um esforço descomunal, certo? E o pessoal que trabalhava ali na costa viu essa tecnologia e pensou: pera, se eles conseguem puxar uma pedra pesada, por que eu não uso essa mesma tecnologia para amarrar o meu barco e levar eu até os peixes? E daí eles começaram a trabalhar isso e perceberam que tinha uma parte do vento que levava até os peixes e outra parte do vento que levava a uma outra parte da costa. E eles podiam muito bem navegar daquela parte da costa muito mais facilmente até o porto deles novo. E daí eles perceberam: não, pera, isso aqui ajuda a gente. Então eles começaram a desenvolver até que construíram de fato um barco à vela. E daí eles conseguiram pegar mais peixes, carregar mais peso, fazer menos esforço e a vida de todo mundo melhorou. Até que chegou uma pessoa do moinho e olhou e disse: ó, tá vendo? Esse cara aí, esse pessoal que trabalha lá no cais, eles precisam da gente. Por causa que eles estão utilizando uma tecnologia que a gente produziu, que é o pano, e uma ideia nossa. Então, nós somos mais fundamentais do que eles, por causa que, para que eles consigam trabalhar direito, eles precisam da gente. Então, nós somos mais fundamentais que eles. Você percebe como essa ideia não faz o menor sentido? Eu vou mais além ainda. Dentro
dessa história, as pessoas ao longo do tempo começam a parar e pensar, tá vendo? Ó? Por isso que o moinho veio antes da navegação. Por causa que, já que os navegadores precisam da vela, e a vela de fato veio do moinho, então nós viemos antes deles, por causa que antes do moinho não existia navegação. Você percebe como isso é completamente falso? Isso não faz o menor sentido? Mas, dentro de uma pessoa que está dentro dessa convivência, parece que é exatamente isso que aconteceu. Então, muitas pessoas acabam acreditando nisso por causa que elas observam apenas uma sequência de ideias. Lembrando, uma união de verdades não produz uma verdade necessariamente. Não é porque eu vou falar várias verdades seguidas que a união delas é verdadeira, tá? Para começar a conversa. Mas tudo bem. Então, vamos observar aqui que existe esse problema. E como a gente resolve isso? Simples. A gente percebe que essas ideias elas existem independentes umas das outras e que, na verdade, uma teve uma ideia muito boa e ajudou todo mundo, que é o que existe nas ciências hoje em dia. Por causa que todo o tempo da ciência, na verdade, as ciências foram se ajudando mutuamente. Por causa que temos que entender uma coisa. As ciências, elas existem por causa que os objetos delas existem. Então, a química existe por causa que existe interação entre a matéria. A física existe por causa que existe energia. A sociologia existe por causa que é um estudo das relações sociais. A história existe por causa que é um estudo analítico de fatos históricos. A matemática existe por causa que é um estudo da... Acabei de falar isso agora. A matemática existe por causa que ela é um estudo de como as coisas funcionam e como elas interagem. A filosofia existe por causa que ela é um estudo do que as coisas são e de onde elas vêm, certo? Então, essas matérias existem independente uma das outras, certo? A matemática não depende do português, no caso das línguas. As línguas não dependem da sociologia. A sociologia não depende da história e assim por diante. Nenhuma matéria depende de nenhuma para que ela exista. Começo de conversa. Agora, a tecnologia que é passada de uma para outra, ela sim depende. Então, para que a matemática continue evoluindo, ela depende sim de filosofia, depende da química, depende da física. A física depende da matemática, depende da história, depende também da química. Então, tem vários conhecimentos que vão sim sendo trocados ao longo do tempo, certo? Isso que a gente chama de interdisciplinariedade. Então, é uma união das matérias, certo? Onde elas se encontram e elas trocam conhecimento. Isso é extremamente produtivo, certo? Não é por causa que um conhecimento foi criado em um ou criado em outro que ele é melhor ou pior, tá? Agora, vamos observar o seguinte. Existem conhecimentos que vêm antes e que estão antes na procedência de análise, tá? Por causa do quê? Primeiramente, eu já falei naquele meu outro vídeo sobre a genealogia das ciências, vai estar aqui no card, que existe o universo objetivo. Cada ciência vai estudar uma parte dele, certo? Só que, para que você consiga informações do universo, para que você consiga de fato analisar eles, tem duas opções. Ou você analisa o que as coisas são e de onde elas vêm, certo? No caso, a origem delas, que isso aqui é filosofia. Ou você analisa as propriedades delas e como elas interagem, que é matemática. Tá? Só tem essas duas maneiras de estudar o universo. Não existe uma terceira, certo? A partir dessas duas análises, que são lados opostos da mesma moeda, que não se anulam e se complementam, daí sim que surgem as demais. Então, existe a física, que é a união da matemática e da filosofia. Existe a história, que é a união da matemática e da filosofia. E existe linguagens, que é a perfeita união, na minha opinião, da matemática e da filosofia. Tá? A gente já vai ver por que isso. Então, na verdade, sim, existe uma procedência de conhecimento, mas não existe uma dignidade diferente entre as matérias, tá bom? Por que eu digo isso? Por causa que o fato de uma pessoa ser matemático, ser filósofo, ser engenheiro, ser médico, ser o raio que o parta, não torna ela mais digna ou menos digna. Torna ela especialista em uma certa área. Ponto, acabou. Então, o que existe é sim uma diferença de conhecimentos, uma diferença de atuação e uma capacidade em épocas ou áreas diferentes. Então, um médico ele pode acabar sendo extremamente inútil quando você está tentando resolver um problema puramente lógico, matemático ou filosófico. Ele pode só olhar e falar, eu sei muito bem fazer uma operação, mas eu não faço a mínima ideia como resolver esse problema lógico dentro de álgebra.
E tudo bem, isso nos torna ele menos digno. Ele é extremamente importante, extremamente capacitado para fazer uma sutura, no mínimo. Enquanto que, se você olhar um matemático ali, ele talvez ele não faça a mínima vasta ideia de como fazer uma cricotraqueotomia para um paciente que está morrendo ali. Então, obviamente, são áreas diferentes, eles têm conhecimentos diferentes e vão ter situações diferentes. Isso não torna um mais digno e o outro menos digno, tá? São coisas diferentes. Mas a procedência de conhecimento vem de matemática, filosofia e emana para os demais, tá? Lembrando, ele só emana conhecimento. Então, matemática, ele cria conhecimento e distribui. Filosofia, cria entre aspas, né? No caso, ele sintetiza. Ele analisa o conhecimento da realidade e distribui para os seus filhos, que são as matérias. Então, é justamente isso que a gente está falando quando a gente está falando sobre a genealogia da ciência, tá bom? Agora, vamos analisar propriamente essa formação das letras. Já que a línguas ela está sendo utilizada por todo mundo, ela embasa todo o conhecimento. Mas será que existe conhecimento sem a língua? Resposta curta: sim. Resposta longa, que é o que vocês estão esperando aqui nesse vídeo, provavelmente. Vamos imaginar o seguinte: o que é a linguagem, de forma geral? Não vamos nem falar língua, vamos falar linguagem. A linguagem propriamente, um sistema, no caso uma análise sistêmica, né, uma análise sistematizada de um sistema de comunicação. Ponto. Quando eu estou falando que ela é uma análise, ela é uma sistematização, o que eu estou dizendo é que existe uma forma correta, uma forma fixada de você fazer esse conhecimento, certo? Ele tem uma ordem, ele tem uma organização. Quando eu estou falando do sistema de comunicação, eu estou falando propriamente do que ele utiliza. No caso, ele tem linguagem, um elemento fundamental que é letras, no caso, as letras propriamente. Então, você vai ter A, B, C, vai ter o alfabeto cirílico, vai ter o, sei lá, no caso, o Egito Antigo tinha hierógrafos, vai ter os símbolos gregos. Então, essas são as letras. A união dessas letras formam palavras, essas palavras vão ganhar significado. Então, com essa imagem aqui na tela, você consegue ver. Para que exista uma ideia na prática, na linguagem, existem três dimensões dela, três pontos. Tem um objeto, que de um lado você tem a ideia propriamente, você tem a expressão daquela coisa, daquele ente dentro do universo, e sim, eu falei coisa no sentido de ente. Você tem o símbolo dele, no caso o signo, a forma de você simbolizar ele, de você fazer uma referência a ele, certo? Dentro do teu campo de ideias, que é uma palavra, um símbolo, qualquer coisa, um desenho, e você vai ter o significado, que é, no caso, o que você atribui a ele como uma contribuição. Então, você pode fazer esse tipo de análise, esse tipo de definição, baseado no que você quiser, certo? Mas ela tem que fazer uma referência ao objeto. Então, essas três coisas juntas, na verdade, elas formam as ideias, certo? Agora, tenta tirar filosofia e tenta tirar matemática dessas coisas. Tá, tirou a filosofia. Pronto, você não tem objeto, você não consegue fazer uma análise dele, você não consegue atribuir características a ele, no caso, em questão de origem, de onde ele vem, e uma análise aprofundada do que o ente é. Tá? Então, línguas com certeza não estaria acima de filosofia. Agora vamos analisar com matemática. Tá, então eu tenho palavras. Primeiro, eu consigo organizar um idioma, uma língua, uma comunicação só falando, sei lá, lanterna, abacate, grato, amigável. Eu consigo apenas organizar uma ideia, uma palavra, eu consigo articular uma frase só utilizando isso? Obviamente, não. Então, o que existe, na verdade, na linguagem é que a associação dessas palavras é que eu consigo transformar em uma mensagem. Então, se eu não conseguir pegar esses significados próprios das coisas e associar esses significados, então eu não consigo ter uma linguagem. Logo, ela não pode ser superior à matemática. Agora, vamos fazer isso na filosofia e na matemática. Tá, na filosofia. Filosofia funciona sem a linguagem? Resposta curta, sim. Resposta longa. Se você tentar observar a filosofia, independente de você enunciar a regra dela, ela existe. Independente de você enunciar uma contrapositiva, de você fazer uma redução absurda, aquela prova já existe, independente de você achar ela ou não. Tá? Aquilo é só uma expressão da realidade, é só você tentando fazer uma argumentação a respeito daquilo dali. Tá? Então, sim, ela existe. Você não precisa enunciar ela, você não precisa sequer dos símbolos. O simples fato da ideia existir
e de você conseguir constatar ela, já é filosofia, tá? Mas eu vou um pouquinho mais além ainda. Mesmo que você precisasse enunciar ela propriamente, a própria expressão das coisas como são, as suas formas, já é a própria argumentação. Por causa do quê? Por causa que a justiça, ela não é propriamente você ter que dizer que algo é justo. É propriamente a noção do que as coisas são justas, do que cabe a cada um. Então, independente de eu ter que mostrar para as pessoas que algo é justo, algo já é justo, entende? Obviamente que a justiça, enquanto percepção, ela pode ter que ser explicada, ela tem uma questão do... Não é só ser justo, tem que parecer justo também. Mas a justiça, enquanto valor filosófico, uma argumentação sobre ser ou não ser, todas as coisas obedecem isso, isso é uma tautologia, isso é verdadeiro, certo? Isso sempre vai ser verdade. Ou algo é ou não é, entende? Então, independente de eu enunciar isso, a característica imanente, imanente? É dentro, né? A característica intrínseca das coisas, de ser ou não ser, já existe, eu não preciso enunciar isso. Agora, da matemática. Será que matemática funciona sem as línguas? Resposta curta. Sim. Resposta longa. Se você for tentar trabalhar a matemática, que é a constatação das regras das coisas, sem ter que enunciar nada, você consegue. Por causa que a simples expressão de um triângulo, você demonstrar o triângulo enquanto ente, no caso, o triângulo é um desenho. Ele não faz parte da língua, tá? Ele é um ente, ele só é um objeto. E você constatar que a soma dos seus ângulos internos é 180 graus, já é matemática. O simples fato de você pegar duas áreas, que no caso você pega, por exemplo, é um triângulo retângulo, né? Vamos deduzir aqui, deixa eu colocar aqui na tela. Vamos deduzir aqui, no caso, o triângulo de Pitágoras. O simples fato dessas duas áreas aqui serem iguais a o quadrado grandão, que é o quadrado A mais B ao quadrado, no caso, né? Essa área aqui é igual a soma dos quatro quadrados, dos quatro triângulos ali, que é no caso A vezes B dividido por 2, mais o quadrado do meio ali, que é C ao quadrado, já demonstra que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ponto final. Eu não precisei dizer nada. O simples fato dessa coisa existir, o simples fato de estar desenhado dessa expressão do ente matemático, triângulo e quadrado e área existir, já demonstra que ela existe. Eu não preciso argumentar, eu não preciso enunciar ela, certo? Ela existe independente de eu enunciar. A verdade, ela independe de que alguém defenda ela. Ela sempre vai existir, independente do que as pessoas acreditem sobre ela, certo? Então, não, com certeza a linguagem ela não é superior, no caso nenhuma delas depende, ela não dá um conhecimento indispensável que nenhuma ciência consegue trabalhar sem ela. Obviamente é difícil, que nem você remar um barco para pegar os peixes, certo? Mas, obviamente, você consegue fazer sem, certo? E é importante frisar aqui uma coisa. Sempre que uma tecnologia de outra área está sendo utilizada por outra ciência, a partir do momento que aquela ciência utiliza aquela tecnologia de uma forma diferente, aquela tecnologia se torna dela. Então, no caso, nem ao menos aquela população lá do moinho poderia falar, ó, tá vendo, eles têm um barco moinho. Não é isso, eles têm um barco à vela. Ponto, acabou. Entende? Você não pode falar que ele está se apropriando, que aquilo dali é teu. Não, ele pegou um conhecimento que existia, que você produziu ali, e transformou em algo dele. Pronto, é dele, ele trabalhou. Ele incutiu o trabalho dentro daquilo dali, e agora é dele. Entende? No caso, não estou falando de propriedade intelectual aqui. Eu estou falando propriamente do que é um conhecimento que vem da ciência dele, entende? É justamente isso que eu estou tratando aqui. Então, é justamente isso, tá? Então, lembrando, todas as ciências são importantes, certo? Todo mundo aqui produz algum conhecimento, no caso das matérias, que outra matéria vai utilizar, certo? Sociologia produz conhecimentos também, análises e produz material para que a filosofia e a matemática analisem, certo? Na prática, o que eu estou fazendo aqui é línguas produzindo um material para me analisar. Então, toda matéria é de igual dignidade e todas elas produzem conhecimento, para todas, certo? Não tem exceção. Pelo menos que eu conheça. Se tiver, por favor, me apresenta, eu mudo a frase. Mas é isso, espero que você tenha entendido, certo? Sempre que vocês tiverem oportunidade, tentem conhecer a matéria do outro, para você entender a importância dela, porque todas são importantes. E é isso. Sempre tente debater, sempre tente
entender o lado do outro e pensar, pera, mas por que essa pessoa ela pensa dessa maneira, certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo ficou mais longo que o outro. O outro eu não gostei tanto, eu quis mudar um pouco aqui o cenário. Eu tô conseguindo gravar agora de dia. E também tá um pouco barulho aquele outro, então é isso. Deixa o like se você gostou, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. Se você. E assim, provavelmente se der o like, você já vai ser 20% das pessoas que deu like. Pelo menos na taxa normal que a gente tá tendo agora, isso é verdade. Talvez no futuro não seja. Mas enfim, é isso. Muito obrigado e tchau, tchau.